Olá, meus irmãos, paz e graça. Vamos compartilhar hoje e comentar sobre proselitismo. É um tema muito oportuno para os dias que estamos vivendo e para a nossa igreja cristã, para a nossa igreja evangélica, para a nossa igreja do Senhor Jesus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Amém? O versículo 16, somente a parte A. Ai de vós, condutores cegos. O Senhor Jesus estava dando uma instrução para os seus discípulos, para a sua igreja, e estava deixando claro que esse proselitismo, esse partidarismo, essas divisões que as religiões colocam, ela é maligna, ela é diabólica, ela é perversa e ela é fanática. Eu tenho visto, queridos irmãos, vocês têm visto nos dias de hoje, muitos crentes completamente possessos por um espírito de fanatismo, por um espírito de falta de interesse em ler as escrituras. Eles têm tomado caminhos que são caminhos de morte, a Bíblia diz. Não sou eu que digo, mas as escrituras diz que o próprio Deus diz: o meu povo perece porque falta-lhes conhecimento. E este trecho em Amós também aponta ao sacerdote, por causa de tu, ó sacerdote. E eu me coloco nessa classificação e me sinto no dever de alertar a igreja do Senhor Jesus a ter um pouco mais de compromisso com as escrituras sagradas. Nós estamos vivendo dias muito difíceis para a igreja, porque estamos crescendo, mas um crescimento com certeza que não é sinônimo de crescer, mas é sinônimo de inchar. O que os pentecostais antigos tinham e o que a igreja reformada tinha em comum era o grande zelo pelas escrituras. Nós vamos ver os 4 principais pontos da reforma protestante. Primeiro era a Bíblia, solo as escrituras, solos Cristo, solo Deus e solo a graça. Então nós não devemos ir para um outro caminho que não seja o caminho desses 4 pilares. Os reformadores estavam muito certos, porque sem o conhecimento das escrituras o povo perece. E o que faz o proselitismo? O proselitismo, ele levanta a política e levanta homens religiosos para serem adorados e concorrerem com o próprio Senhor Jesus, com o próprio Deus, com a própria Escritura Sagrada, com a própria graça. Ou seja, tem muita gente tomando caminhos diabólicos, ouvindo não as Escrituras, ouvindo não o Senhor Jesus, não andando por elas, mas andando por líderes que não sabem nem o que estão falando, cheios de comichões nos ouvidos, a Bíblia Sagrada diz, pregando aquilo que eles bem entendem, que acham-se conveniente, pregando sofismas, heresias e pregando-se uma autoglória, porque as escrituras dizem que o que eles querem, o espírito que está por trás de tudo isso, ele quer ser concorrente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então nós temos visto nos nossos outdoors, na nossa internet, nós temos visto nos meios de comunicação, na rádio, na TV, uma disputa destes homens que se declaram, e de certa maneira até como semideuses, como o reverendo Mu, né? Um homem que se autodenomina uma espécie de Cristo superior ao nosso Senhor Jesus. E existe até pastores no nosso Brasil, renomados, grandes líderes, que têm caminhado junto com esse cara, um falso profeta, né? Esta questão também de igreja para o povo de Deus, a igreja somos nós, ela não tem CNPJ, ela não tem bloco, ela não é feita de cimento, ela não tem placa, ela não é reformada e nem tradicional e nem pentecostal. A igreja somos nós. A igreja fala, a igreja sente, a igreja ora, a igreja comunga, a igreja não é partidária, a igreja não se divide, porque ela é homogênea. Ela não é separatista, mas ela é homogênea. Isso é um alerta para muitas pessoas que estão vivendo este falso evangelho, estão atrás de tantos líderes, estão atrás de tantos homens que não podem suprir a necessidade de ninguém, a não ser Jesus Cristo, né? Então, queridos, nós devemos tomar este caminho, o caminho da bênção. Eu quero compartilhar ainda com vocês em 1 Timóteo capítulo 4 em diante. Isso aqui é para os dias que nós estamos vivendo, que tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus disse ali em São Mateus 23. Mas o Espírito em letra maiúscula, nos diz expressamente, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então tudo que se foge da verdade, tudo que se cultua, que não venha a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é demoníaco. Tem muitas revelações demoníacas. Tem muitas igrejas vivendo só de revelações. Tem muitas igrejas vivendo de uma apelação emocional muito louca. E isso não é das Escrituras. Isso não é do povo de Deus. Tem muitas pessoas vivendo, então, esta malignidade. Aí diz aqui o capítulo 2, pela hipocrisia, ou seja, são hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa que conhece, sabe o que está falando, mas não vive o que está falando. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, né? Tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizar é embaralhar ou é se convencer que a mentira é verdade. Então tem muita gente se convencendo que a mentira ela é verdadeira, e tem muita gente morrendo e perecendo com esses caminhos que não são os caminhos do nosso Senhor Jesus. Aí nos diz aqui, proibindo o casamento e a ordenância e abstinências de manjares de Deus que o Senhor Deus criou, para que conheçam a verdade, a fim de usares deles com ações de graças, porque toda a Escritura é boa, ela é boa, a nossa Bíblia, e não há nada que se rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Tem pessoas separando a Bíblia, tem pessoas isolando os versículos. A Bíblia diz que aquele que tirar um tio ou um J, ele será anátema, ele será amaldiçoado pela palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo você tem lido a Bíblia? Que tipo, então, de cristianismo você está vivendo? Nós precisamos voltar de novo àquele cristianismo dos antigos pentecostais, né? Aquele compromisso com as Escrituras, né? Esse fanatismo desse pentecostal aí, vamos dizer, a partir das décadas de 40 até os dias de hoje, não é o verdadeiro pentecostal. Porque o princípio do pentecostal
é as Escrituras Sagradas, é o apego à Bíblia Sagrada. É o princípio também da Igreja Reformada, né? O apelo para a vida com Deus, ela vem das Escrituras, não vem de nós, né? Então tem pessoas com a mente cauterizada, e cauterizada por demônios. Existem demônios revelando na igreja. Existem demônios também com o espírito de incredulidade, dentro até de igrejas, é, de igrejas históricas, que infelizmente também têm vivido esse espírito de maldição, que é um espírito de incredulidade, um espírito até mesmo de chocarrice, satânico, diabólico. E eu quero dizer para você que sem jejum, que sem oração, que sem o amor, que a única coisa que vai subir, a Bíblia fala que vai cessar as línguas estranhas, vai cessar o fogo, o avivamento, vai cessar as profecias. Mas a Bíblia Sagrada diz que o amor, ele é o bem maior, ele é o bem supremo. E é o que nós precisamos viver, o amor, o compromisso com as Escrituras Sagradas, o caráter transformado, sem negociar a fé, sem tomar o caminho de Balaão, sem tomar o caminho da maldição, para que nós possamos então chegar até a nova Jerusalém celestial, dando ações de graça e dando louvores. Eu quero que Deus abençoe todos vocês e coloquem essa palavra no vosso coração. Amém? Que o Senhor possa edificar a tua vida, o teu lar e a tua família, querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor Jesus.